Muito bom dia, gente. Olha, eu tô um pouco atrasado, mas chego ainda em tempo, acredito eu, para não deixar de falar do jogo, do outro inglês em ordem cronológica dessa semana, né? Falei do Arsenal e agora preciso falar do jogo do Aston Villa, dos dois ingleses e, portanto, envolvidos nessas quartas de final da Liga dos Campeões. É para falar do jogo, mas é para falar menos do Aston Villa e muito mais do adversário do Aston Villa, que eu estou conhecendo muito bem porque tem enfrentado e se colocado muito superior aos ingleses nessa temporada de Liga dos Campeões. O Aston Villa, que não conhece o que é jogar Champions e cair antes de umas quartas de final, né? Em 82 é campeão para cima do Bayern de Munique, em 83 cai nas quartas para a Juventus e agora em 2025, nesse grande retorno, tudo indica que encontrou o próprio teto, mais uma vez nas quartas de final, e contra esse timaço que é o Paris Saint-Germain de Luis Henrique, cara. A gente está falando do segundo melhor time de futebol da Europa na temporada. E só fica em segundo porque o Barcelona ocupa um degrau próprio, com valências absolutamente espetaculares, com o Lamine Yamal, com o Rafinha. Esse time montado pelo Hansi Flick é uma dádiva, assim, um negócio muito bonito de assistir. Mas o PSG também dá espetáculo. Acho que são os dois times que dão espetáculo com mais frequência nessa Liga dos Campeões. Eu não vou falar muito de Ligue 1 por conta da diferença, do abismo que existe entre os investimentos do PSG e de outros times da mesma liga. Porém, essa campanha na Ligue 1, ela não é para ser ignorada, porque a gente está falando de um PSG invicto, já campeão, e que pode se tornar o primeiro campeão invicto da história do campeonato francês. Cara, existe algo nesse time do Paris, mais uma vez montado por esse grandioso treinador que é o Luis Henrique. Existe algo lindamente primitivo, rústico, na melhor acepção dessa palavra, tá? Porque esse PSG, ele convoca e agrada e sacia os nossos instintos mais básicos dentro do futebol, porque a complexidade coletiva desse PSG que existe, não é nesse ponto que eu estou falando de algo rústico, de algo primitivo. Esse coletivo complexo, ele termina as jogadas com a simplicidade do talento. Eu estou falando de Dembélé, de Kvaratskhelia, de Désiré Doué, de Barcola quando ele joga também. É o atacante, qualquer um desses, tá? O atacante da vez, ele pega a bola e parte para cima do defensor com inventividade. Mais dribles verticais em busca do gol, menos dribles horizontais para manter a posse de bola simplesmente, para abrir espaços. O PSG tem, claro, a gente está falando do Luis Henrique, é um time que trabalha com a posse de bola, que se defende com a bola no pé, que contra o Aston Villa, por exemplo, terminou com 75% da posse. Não é um time completamente diferente de outros que a gente está acostumado a ver na Liga dos Campeões e na Premier League. Mas essa estrutura termina, a ponta dessa lança é uma inventividade, repito, lindamente primitiva, lindamente instintiva, e um pouco menos robotizada, um pouco menos pensada. Por isso que é mais instinto do que... É claro que tem muito treino, etc e tal, mas existe algo aí mais fluido, algo mais orgânico, que orna um pouco com esse projeto mais orgânico desse PSG do Luis Henrique, né? Menos inorgânico, com estrelas que pouco tem a ver com a história do clube, e mais jovens que ou acharam no PSG um trampolim de recuperação, como o Dembélé, ou estão no PSG descobrindo o próprio status de possíveis estrelas, cara. Eu estou apaixonado por Désiré Doué. Lá vem a França com mais um atacante adolescente com potencial para ser algo maravilhosamente destrutivo, assim. Ele joga muita bola, muita bola. O golaço que ele marca contra o Aston Villa é mais um pontinho nessa cartela que sugere que ele vai ser algo muito especial. Eu estou reapaixonado pelo Kvaratskhelia. A primeira paixão foi no Napoli, evidentemente. Depois me parece que ele
ficou tempo demais lá com uma estrutura de clube que criou um ambiente mais tóxico do que aquela leveza do campeão italiano depois de tantas décadas. Eu conheço o Kvaratskhelia dali. Tem gente que conhece de antes, né? Inclusive esses dias eu, num trem, acho que indo para Londres descobrir o Arsenal, eu troquei ideia com um russo, torcedor do Lokomotiv, que falou maravilhas do Kvaratskhelia como jogador do Lokomotiv e depois do Rubin Kazan, inclusive. E aí é curioso porque são duas contratações dessa temporada que não foram baratas, mas também não foram extraordinariamente caras para o padrão do futebol europeu nesse momento. E aí muita gente se pergunta, né, que torce ou acompanha mais a Premier League, por que clubes da Premier League não apostaram nesses caras, né, no Kvaratskhelia, no mercado de inverno, no Désiré Doué, no mercado de verão. Eu penso isso também, mas ao mesmo tempo eu celebro que eles estejam em um ambiente que permita essa instintividade, essa inventividade e esse futebol um pouco mais orgânico. Qual foi o último time que atacou o Aston Villa, ou atacou o Liverpool, ou atacou o Manchester City, para falar dos três ingleses que o PSG enfrenta em sequência? Qual foi o último time que atacou essas equipes da maneira como o PSG ataca? Não tem. Porque não existe um time como o PSG no universo da Premier League. Não só da Premier League, mas eu estou tratando da Premier League porque é o nosso foco aqui. City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, United, Brighton, Brentford, Tottenham, Forest, ninguém ataca como o PSG ataca. Ninguém tem essa capacidade de tanta organização, de esconder a bola para terminar com tanta explosão, com tanto drible vertical e permissão para finalizar muito mais. E por que não há? Aí é outra questão para um outro vídeo mais complexo e quiçá, um pouco mais filosófico. O Aston Villa, cara, resistiu como pôde, enquanto pôde, com as ferramentas que tem à disposição. Inclusive permitiu relativamente poucas finalizações de real perigo do PSG, tá? Eu sei que teve uma grande atuação do Dibu Martinez, que em certo momento havia até um replicar do que o Liverpool fez, com o Dibu fechando tudo como o Alisson fechou, não tanto quanto porque o PSG finalizou muito mais contra o Liverpool do que contra o Villa. E o Villa arruma um gol numa grande jogada, num grande contra-ataque, finalizado pelo Morgan Rogers, pelo bom Morgan Rogers. Esse Aston Villa teve espaços para contra-atacar, inclusive melhor do que o fez, né? Eu peguei alguns números aqui. Apenas 16% dos passes de toda a partida foram na defesa, na área da defesa do PSG. E dentro dessa área, o Aston Villa teve apenas 60% de acerto dos passes, então errou muitos passes em momentos cruciais que poderiam ter determinado jogadas com um pouco mais de um produto final para ajudar o Villa, né? Mas ainda assim o Villa não saiu morto, tá? Por mais que o terceiro gol machuque pelo momento em que ele sai, já nos acréscimos, no fim da partida, o Villa consegue evitar o que era uma provável goleada e que poderia ter sido uma goleada pelo volume de jogo, por como o jogo se apresentou, sabe? E para a semana que vem, o ambiente do Villa Park, ele é intimidador, tá? A hostilidade de Ozzy Osbourne e do Black Sabbath, ela pode criar um certo caos. Times que trocam muitos passes curtos, desde a defesa como esse PSG, eles podem errar com mais facilidade. A gente já viu o próprio Manchester City sofrendo pra caramba na temporada passada, se não me engano, contra esse Aston Villa. E a intensidade do Villa, um time tão de Premier League, né, ela pode, de certa forma, virar protagonista. Mas eu não consigo ver muitas possibilidades de uma virada, porque por mais que o Villa possa ainda ter mais posse, atacar melhor, criar mais chances, a linha alta ainda estará exposta, e mais exposta ainda do que esteve em Paris. E aí, cara, essa linha alta contra Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Barcola, contra a organização fantástica e a distribuição de João Neves e Vitinha, contra as subidas de Hakimi e Nuno Mendes, vai ser muito, muito, muito difícil. Então, assim, o PSG é um timaço que merece estar onde está, que com um time com a bola no pé mais orgânico e com um projeto de futebol mais seu, tá fazendo, para mim, a melhor Champions que eu vi do PSG, tá? Eu sei que foi vice-campeão naquela Super Champions e tudo mais, esse joga mais bola. Esse tem um coletivo mais azeitado e tem um time muito mais organizado para poder chegar mais longe. Por isso que
as quartas de final ficariam muito pequenas para esse PSG, e esse pé já colocado na semifinal, ele orna um pouco mais e melhor com a qualidade de futebol que esse time tem, cara. E para esse Aston Villa, acho que as quartas de final estão de bom tamanho. Não é nenhuma vergonha ser eliminado por esse PSG, e chegar nas quartas já foi uma grande campanha para esse Villa que tenta estar na próxima Champions via Premier League, cara. O PSG jogou o City para os playoffs da Champions, eliminou o Liverpool jogando muita bola e está muito próximo de fazer o mesmo com o Aston Villa, e ainda pode pegar, talvez, outro inglês nas semifinais, se o que aconteceu nessa semana de jogos de ida não seja desfeito na semana que vem nos jogos de volta. A gente pode ter um PSG e Aston. Nesse momento é o mais provável. Se é o que vai acontecer, não sei, temos que ver. Mas se você ainda não parou para ver esse PSG, aproveita na terça-feira da semana que vem, que o jogo do Barcelona já está resolvido, e dá uma olhada no que esse PSG deve fazer, porque é um timaço de futebol. E a Liga dos Campeões agradece. Dá uma olhada no Désiré, dá uma olhada no Kvaratskhelia, dá uma olhada no Dembélé, se o Barcola jogar, em todos esses outros, o Pátio um zagueiraço, o Marquinhos volta, o Beraldo foi muito bem, enfim, cara, é um muito, muito, muito bom time de futebol. E é, sim, sem dúvida, um grande candidato, talvez o favorito para chegar na final, e é um dos candidatos ao título. Uma final entre PSG e Barcelona seria colocar os dois times que dão mais espetáculo da Europa frente a frente. Pode ser que não aconteça. Se for contra o Arsenal, eu acho que é um encaixe de jogo que pode dificultar esse PSG, mas isso ainda não está definido, então não vou nem esboçar um esboço dessa semifinal que não está no papel. Mas se tiver, a gente fala sobre isso depois. Até o próximo vídeo.